O Hélio Schwartzman, ele fez um texto para a Folha de São Paulo, bem interessante, quase provocativo, podemos dizer assim. E eu gostaria de trazer esse texto para vocês, para que a gente possa conversar juntos e falar sobre esse texto do Hélio Schwartzman, que é um texto bastante interessante, sobre como o Bolsonaro joga a presidência para o esgoto, né? Aqui está falando, foi um texto de ontem não, né? Foi do dia 21 de fevereiro. Quando foi dia 21? Foi sexta, né? Foi sexta-feira. É o seguinte, um Ferrabras ferrando o Brasil. Ferrabras é uma pessoa que fala muita bravatas, que é um bravateiro, no caso, o Bolsonaro. De baixaria em baixaria, Bolsonaro arrasta a presidência para o esgoto. E esse foi inspirado nesse subtítulo, Presidência no Esgoto, foi que eu fiz a thumbnail para esse vídeo. Mas antes de falarmos dos pontos aqui do texto do Hélio Schwartzman, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, caso você ainda não seja um inscrito. Somos um canal de reflexão política, um canal que eu faço as minhas reflexões, não de modo imparcial, porque isso é impossível, mas sempre de um modo bastante racional. Semana passada eu fiz uma entrevista com o deputado Carlos Gianazzi, deputado estadual Carlos Gianazzi do PSOL de São Paulo. Essa entrevista já está finalizada a edição, já está sendo subido aqui, já está sendo feito o upload desse vídeo e muito em breve ele será colocado. Como é uma questão, será publicado. Como uma questão de carnaval, feriado, eu preciso saber qual que é a melhor data, mas essa semana esse vídeo já estará pronto aqui para que vocês possam ver essa entrevista. Também me siga nas outras redes sociais, Twitter, @profileoficial e no Instagram, canal Profilel. Mas vamos agora ao texto do Hélio Schwartzman, que é um texto interessantíssimo. Ele começa o seguinte: eu adoraria ver o presidente Jair Bolsonaro sofrendo impeachment, mas receio que isso não vá, pelo menos por hora, acontecer. E não porque ele não mereça. Bolsonaro age como um verdadeiro Ferrabras de Botequim, que vai de baixaria em baixaria arrastando a presidência para o esgoto. E ele continua: não seria difícil enquadrá-lo em vários dos artigos da lei número 1079, que regula o impeachment. Uma peça que abusa de definições vagas e tipos abertos. No caso de Bolsonaro, porém, nem é necessário recorrer a interpretações criativas. O artigo 9º, 7º, que tipifica como crime de responsabilidade, abre aspas, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, parece ter sido escrito para ele. E isso é verdade. Porque o que Bolsonaro menos age é com o decoro do cargo. Nós conversamos muito sobre isso aqui, já falamos várias vezes que o Bolsonaro ele desrespeita as normas, o decoro que o cargo exige. Quando ele ofende os nordestinos, quando ele chama eles de Paraíba de modo pejorativo, quando ele ataca a jornalista da Folha de São Paulo, quando ele fala dos cearenses que têm cabeça grande, tudo isso acaba desrespeitando a liturgia do cargo e só aí já poderia ser considerado um crime de responsabilidade. Entretanto, nós sabemos que o impeachment não é apenas uma questão jurídica, mas é uma questão política com bases jurídicas. Então há essa complicação. Você pode até ter um argumento jurídico, pode ser um argumento jurídico muito bom, mas pela parte política esse processo de impeachment não decola. E pode ter o contrário, um argumento jurídico muito, mas muito frágil, mas o momento político é um momento favorável ao impeachment e esse impeachment acaba decolando e o presidente acaba sendo retirado da cadeira de presidência da República. Hoje, Bolsonaro, para sofrer o processo de impeachment, precisaria de 2/3 do Congresso. Então é um número muito, mas muito grande. E dificilmente, nesse momento, ele conseguiria. Até mesmo porque nós tivemos o impeachment em 2016. Faz apenas 4 anos desse impeachment. E Bolsonaro é o primeiro presidente eleito pós-impeachment. Então é muito difícil. Nós temos logo em seguida um outro impeachment. Quem poderia encabeçar isso seria o PT. Mas o PT sofreu esse processo com Dilma Rousseff e durante todo o processo dizia que era golpe e não impeachment. E essa diferença ficou muito turva. E o que acaba acontecendo? Qual é a moral do PT para endossar um processo de impeachment hoje? Nenhuma. E o impeachment já foi discutido. Os senadores acabaram discutindo lá atrás, quando os militares começaram a falar um pouco mais grosso. Eles discutiram esse processo e essa opção e foi descartada, porque seria muito ruim e acabaria até mesmo parecendo que houve de fato um golpe da velha política contra Bolsonaro. Então não é uma questão apenas política. Tem essa parte de uma possível repreensão dos militares ou a população chamar os militares para agir. E os militares eles são legalistas, isso que as pessoas elas não sabem. Os militares eles só agem
com o aval da população. Durante a ditadura militar, a classe média chamou os militares para intervirem. Então Bolsonaro, se cercando de militares, ele está se protegendo também dessa possível investida com um processo de impeachment contra ele. Nós precisamos lembrar também que existe aí 30% da população brasileira que apoia Bolsonaro. Então, com 30% é muito, mas muito difícil nós conseguirmos um processo de impeachment, seja o presidente que for, porque é uma parte considerável da população. Né? E aí ele vai falando aqui do impeachment, o Eli Schwartzman, e no final ele fala o seguinte: por enquanto não há sinais de que um cenário desses esteja no horizonte, mas o futuro é contingente se Bolsonaro e seus ministros civis e militares insistirem em dizer sempre a mesma coisa errada na hora errada, não é impossível que produzam uma crise capaz de materializar o impeachment. A grande questão é que Bolsonaro, ele é o presidente das pequenas coisas, ele não é o presidente das grandes situações, ele é o presidente das pequenas coisas, é o presidente dos radares, é o presidente do armamento, é o presidente da família, é o presidente dos bons costumes. E essas situações são situações que são muito compatíveis com o dia a dia da população brasileira, principalmente com o dia a dia da classe média. E aí que está a situação. Os radares, as multas, as leis trabalhistas, enfim, os costumes, a segurança pública são elementos que a população brasileira ela consegue sentir. Alta do dólar, ela não sente a alta do dólar. Ah, mas os preços aumentam. Os preços aumentam, mas não necessariamente a alta do dólar é sentida de modo direto por nós. É a mesma coisa, o tempo ele é imperceptível. Nós não conseguimos perceber o tempo. Ah, mas o tempo passou. Sim, o tempo passou, mas nós não percebemos o tempo. Nós percebemos a passagem do tempo de modo indireto. A gente vê o céu, o sol se pondo e o sol nascendo. Então nós vimos que passou o tempo, mas nós não percebemos isso, nós não percebemos o tempo, percebemos ele de modo indireto. Nós vimos pelo relógio, mas nós percebemos o tempo pelo relógio. É a mesma coisa com o dólar. A população brasileira ela não consegue perceber a alta do dólar. Ela percebe que houve um aumento do preço do pãozinho, mas ela não consegue associar diretamente isso com a alta do dólar. Então, o dólar subiu muito, então isso vai afetar a população não consegue perceber. Nós estamos tendo um neoliberalismo, as pessoas não conseguem perceber isso. Mas elas percebem os radares, elas percebem a polícia, elas percebem o seu próprio dia a dia. Então isso faz com que Bolsonaro seja um presidente das coisinhas pequenas, das coisinhas miúdas, que é aquilo que a população brasileira se importa. E mais uma vez, o Bolsonaro mostra que ele é esse presidente das pequenas coisas, indo até o Congresso e ao Senado conversar com Davi Alcolumbre e conversar com o Rodrigo Maia, não a respeito de reforma tributária, não a respeito de reforma administrativa, mas novamente sobre excludente de ilicitude. Aquela aberração que estava no pacote de crime de Sérgio Moro, na qual ele praticamente dá permissão para matar para os policiais que estão agindo sob forte emoção. Mas policiais, eles podem... O miliciano também é um policial. Então praticamente libera, dá uma condição muito permissível para aqueles policiais que também são ilegais. Como que isso pode ter se enquadrado no caso do Adriano da Nóbrega? O Adriano da Nóbrega, ele foi morto numa ação policial. Uma ação policial completamente equivocada, porque ele já estava cercado, não havia qualquer tipo de risco, mais cedo ou mais tarde ele iria se render. Mas ele foi assassinado com um tiro a queima-roupa. Aquele policial pode simplesmente falar: eu agi sob forte emoção. Eu estava contaminado, eu estava contagiado com a minha emoção. Por isso que eu acabei matando Adriano. E vários recursos do Estado, vários recursos da União que foram investidos para que Adriano fosse preso, porque as informações dele são informações importantes, acabaram indo para o ralo abaixo. Mas Bolsonaro quer discutir essas coisinhas. Bolsonaro gosta de discutir essas coisinhas porque são pequenas coisinhas que estão na cabeça do brasileiro médio. São essas, os radares, a pesca, a queimada. É isso que o brasileiro gosta de discutir. A honestidade, a classe média, a ideologia da classe média, são essas coisas que as pessoas gostam de discutir. E Bolsonaro fazendo isso, ele traz a população para perto, ele mostra para a população que ele é um presidente preocupado com as pessoas, porque ele está discutindo assuntos do dia a dia, e aí a população acaba abraçando e ele fica ali com os 30%, dificilmente
correndo o risco de sofrer um processo de impeachment. Mas cada vez mais que ele continua fazendo essas ações de bravatas, né, continuar sendo um ferrabras, mais e mais a nossa presidência da República acaba sendo jogada no esgoto. E também nós temos toda a equipe ministerial que nós percebemos é uma equipe com muitas incompetências ali. Abraham Weintraub é um incompetente, nós já estamos percebendo isso há muito tempo, e agora Paulo Guedes, que não consegue entregar aquilo que ele tanto prometeu, e de bravata em bravata, Bolsonaro, e de baixaria em baixaria, como o Hélio Schwartzman até mesmo disse aqui no texto dele, Bolsonaro arrasta a presidência para o esgoto. O problema pode ser que no final essa presidência esteja tão encalacrada de sujeira, para não falar outra palavra, né, que começa com M, porque o YouTube pode me desmonetizar nesse vídeo, aí eu que estarei na M, mas depois de arrastar tanto para as profundezas do esgoto, a presidência vai ficar tão impregnada com essa sujeira, com esse detrito, que vai ser muito difícil nós nos lavarmos, né? E claro que eu estou falando sobre isso por conta de todo o descalabro e de toda a destruição republicana que é promovida por Bolsonaro. Gostaria de parabenizar o Hélio Schwartzman porque eu achei um texto bem interessante e bem agradável de ler. Se você não leu esse texto, eu vou publicá-lo, vou divulgá-lo lá no meu Twitter. O Twitter é @profileoficial e o Instagram é canal Profiléu.